Vamos lá. Bom dia, eu me chamo Rosiele Pegado, eu sou planejadora financeira e eu tô aqui para ajudar você a criar uma estratégia de como passar por esse período de crise de uma forma mais tranquila e mais assertiva. E a primeira coisa que você deve fazer, né, para entrar nesse momento, que é um momento que a gente chama de imprevisto, aconteceu do nada, né? Então, de repente, para de trabalhar, fica em casa, né? Isso é um imprevisto. Você precisa trabalhar a sua mente. Por quê? Porque para que eu tenha equilíbrio financeiro, para que eu consiga organizar minhas finanças, eu preciso pensar positivo, eu preciso estar bem. Não adianta a gente estar desmotivado, estar preocupado demais, com medo. A gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos financeiros. Então, o primeiro passo que eu quero dizer aqui para você é: trabalhe o seu mindset, né? Trabalhe a sua mente. E como você consegue fazer isso? A primeira coisa é, ao começar o dia, não acesse notícias negativas, porque é o que a gente tem agora, gente. Infelizmente, a gente está passando por uma situação bastante difícil, né? Então, estatística de pessoas que estão morrendo, que estão com a doença, pessoas que estão perdendo o emprego, e isso é negativo. Por quê? Porque você se preocupa por dois motivos. Um, porque a gente tem o sentimento de coletividade, e o segundo, porque a gente também pode ser dessas pessoas da estatística, né? Ah, fulano pegou a doença, ah, fulano perdeu o emprego. A gente pode entrar nessa estatística. Então, isso preocupa a gente. Então, se você já começa o dia olhando rede social, olhando esses problemas, esses noticiários ruins, isso faz com que você não consiga ir para ver a situação de uma forma diferente, né? Então, trabalhe a sua mente, entenda que isso é um problema momentâneo. Nós já passamos por outras crises e por outros problemas de saúde. Então, tranquilize a sua mente, porque essa agitação, essas notícias ruins, ela causa o medo. E o medo, quando o ser humano está com muito medo, ele tende a tomar decisões irracionais, que são decisões que podem afetar bruscamente a vida financeira dele. Então, esse é o primeiro passo. Mantenha sua mente no positivo. O segundo passo é transformação de hábito. Não tem como você ter um hábito de consumo exagerado, tomar banho por muito tempo, não organizar as finanças e achar que você vai conseguir ter um equilíbrio financeiro, que tá tudo certo. Você precisa transformar o seu comportamento. E por quê? Né? Rose, mas tu não ia dar dicas financeiras? Por que tu tá falando de comportamento? Por quê? Porque a organização financeira, o planejamento financeiro, 85% dele é comportamental. Apenas 15% é matemático. Então, não adianta aqui eu ficar contando, olha, 1 mais 1 mais 2, porque se eu não transformar o seu comportamento, você não vai ganhar esse jogo no planejamento financeiro. Então, a gente não recebe educação financeira, a gente já sabe disso. A maioria das pessoas até pensam que tem uma vida boa por causa do padrão de vida que elas têm, mas, na verdade, a organização financeira dela está toda ruim ali, né? Ela tá no negativo, ela tá no 0 a 0, ela já tem 50 anos, ela não tem R$ 1 poupado, né? Mas ela tem um carro do ano, ela mora num condomínio muito bom e ela acha que tá tudo bem. Aí vem um imprevisto desse, que ela não pode trabalhar, que do nada a renda dela pode ser paralisada, aí as coisas começam a desandar. Então, é importante você começar a transformar os seus hábitos. Por quê? Porque o terceiro passo, ele vai mostrar o que está acontecendo com a sua vida. Então, o terceiro passo é você fazer a sua organização financeira. Gente, eu vou só fechar uma janela aqui, que ela fica piscando. Então, no terceiro passo, eu preciso fazer a minha organização financeira. E como eu vou fazer isso? Se vocês quiserem, depois, podem me pedir que eu passe uma planilha onde vocês conseguem organizar. Então,
Para eu fazer uma organização financeira, eu preciso colocar os meus ganhos, colocar os meus gastos e ver em que situação eu estou. Se eu estou ganhando o suficiente para manter os meus gastos, se eu estou gastando mais do que eu estou ganhando, ou se eu estou no 0 a 0. Eu ganho 1.000 e gasto 1.000. Essa identificação você só consegue quando você anota. E agora eu quero deixar uma coisa clara. Muita gente se perde por querer usar várias coisas. A pessoa vou anotar no caderno, vou comprar aquele planner financeiro lá, começa a fazer. Aí de repente vem alguém e diz, eu faço no Excel. Aí essa pessoa vai e quer ir pro Excel. Aí daí alguém diz que tem um aplicativo muito bom. Aí ela vai e quer ir pro aplicativo. Então ela fica pulando de coisas em coisas, mas na realidade ela não faz nada, né? Então assim, gente, não existe a melhor ferramenta. A melhor ferramenta é aquela que você se sente bem. O planejamento financeiro, ele é pessoal. Então, algumas pessoas adoram Excel, mas tem outras que não gostam, que basta uma agenda, um papel e tá tudo bem. O importante é que os dados sejam anotados e sejam analisados. Então, isso é o mais importante. Então, se o Excel é bom para você, use. Se é o caderno, ok. Se é um aplicativo, tudo bem. O importante é que você faça todas as anotações dentro de um único método, né? Uma única ferramenta, ou Excel, ou aplicativo. E aí, quando você fizer isso, você vai identificar quanto você está ganhando e quanto você está gastando. Mas o mais interessante disso, para onde está indo o seu dinheiro. Porque é aí que você consegue ver que você está gastando quase 30% do seu salário com o carro, ou quase 40% com saídas no final de semana. Então, é preciso você fazer isso para você identificar a sua real situação, né? Então, quando eu identifico a minha real situação, eu vou saber se eu estou no 0 a 0, se eu tenho um saldo ou se eu estou endividado. E aí, a gente vem para a quarta dica, né? Com o quarto passo. O quarto passo é você listar as dívidas, né? Então, assim, você tem um cartão de crédito e lá tem várias parcelas. E aí você vai identificar, você comprou um liquidificador. Quantas parcelas ainda tem desse liquidificador? Quantas parcelas tem de roupa? De tudo, você tem que listar. Por quê? Porque você precisa visualizar quanto do seu orçamento já está comprometido com essas parcelas. Tanto água, luz, telefone, tudo. Você vai listar. Você primeiro faz um planejamento atual, uma organização atual. E segundo, você vai olhar os meses para frente, para você saber o seu grau de endividamento, né? E aí, chegou a hora da gente saber se dá para pagar as dívidas depois desse momento que a gente parou, depois dessa quarentena, né? Que houve uma redução nos ganhos, algumas pessoas até perderam os ganhos. Então, como você vai fazer? Você vai listar as dívidas que são prioridades e as dívidas negociáveis, né? Algumas você consegue negociar e umas são prioridades. E aí você tem que lembrar que as dívidas, os gastos essenciais, que é água, energia, luz, não tem como você ficar sem. Então, elas são prioridades. Aí a gente vai para o cartão de crédito e o cheque especial. Esses dois, eles têm a taxa de juros mais alta. Então, a gente tem que ter um cuidado aí. E aí eu vou dar uma dica aqui. O cartão de crédito, você está endividado, ok? Ou você, se você é empreendedor, você teve uma perda nos seus ganhos devido a essa quarentena. Você está sentindo que você não vai conseguir pagar a fatura total do cartão de crédito. Então, aqui vai a primeira informação. Nunca pague o mínimo do cartão de crédito, porque não tem efeito nenhum, né? É melhor, o ideal é você pagar a fatura total. Mas, Rose, eu não tenho dinheiro para pagar a fatura total. Eu posso negociar? Então, entre. Você não tem dinheiro, ok? Você não tem dinheiro. Entre você negociar o refinanciamento da fatura com
o cartão de crédito, né? Com a empresa de cartão de crédito, e você pegar um empréstimo pessoal no banco, é melhor você pegar um empréstimo pessoal no banco. Por quê? A taxa de juros do cartão de crédito é muito maior, é mais elevada do que a taxa de juros de um crédito pessoal. Então, a taxa de juros do cartão de crédito e do cheque especial também varia entre 13, 12. Houve a queda na Selic, a gente espera que fique nessa porcentagem aí. E você consegue, né? É possível você pegar uma taxa de crédito pessoal com 2, 1,5, 3. Então, quando eu pego uma taxa de juros menor, a minha dívida fica mais barata, né? Então, se você deve R$100 no cartão, você vai pagar R$113 no cartão de crédito, se você financiar por eles. Se for pelo banco, você vai pagar 102. Então, você vê, mas é só R$11 de diferença. R$11 porque eu tô falando de R$100. A sua fatura é R$100. Se for, não faz tanta diferença. Mas se não for, você vai ver a diferença muito grande, né? E aí, mas como é que eu faço isso? Você vai ao banco, né? Nesse momento a gente não pode ir. Você faz a ligação e pede para falar com o gerente. E tenta fazer a negociação. Agora, uma coisa muito importante, gente. Nunca faça pelo aplicativo. Por quê? Toda facilidade na área de finanças, ela tem uma taxa de juros maior. Então, toda vez que você não precisa falar com ninguém, é só entrar ali no seu celular e fazer as coisas no aplicativo, tem uma taxa de juros maior. Então, você tentar fazer essa negociação, esse crédito pelo aplicativo, você também vai estar pagando mais juros. Então, tente dar mais trabalho. Dá, Rose, estou sem tempo, criança em casa, eu sei, né? Eu passo por isso também. Isso vai sair mais caro. Então, se esforce um pouco, tenta organizar, achar aquele tempinho ali, pede para alguém ficar com a criança, ou tenta fazer com a criança no colo mesmo, e ligar para o banco para tentar, né, um empréstimo pessoal. Então, essas coisas. E aí, eu recebi uma pergunta dizendo assim, ela tem uma reserva de emergência, e ela, com o que ela tem, ela não consegue pagar com o dinheiro que ela tem. Aí ela perguntou, ou ela usa a reserva de emergência, ou ela pede um adiantamento do salário dela na empresa. Se você tiver essa oportunidade, peça o adiantamento, né? Se não, pegue a sua reserva de emergência e pague. O cartão de crédito tem um juros tão alto que facilmente e rapidamente isso vira uma bola de neve. Não consegue mais pagar ele. Então, não adianta você querer ter dinheiro guardado aqui, achando que está rendendo, brigando com uma taxa de juros muito alta. Não faz nenhum sentido isso. Então, faça a sua organização e tenta essa estratégia. Então, planejamento financeiro, eu não sei se vocês estão fazendo pergunta, se tem alguma coisa, porque eu não consigo ver nada aqui, gente. Bem difícil aí. Então, se vocês tem a clareza de seguir esses passos, né? Então, no terceiro, quando você criar um mapa do seu orçamento, você já vai identificar a sua situação e já vai para o quarto passo, que é identificar as dívidas e saber se vai negociar ou não. O importante no terceiro passo é que também, quando você faz esse mapa da sua organização financeira, você consegue identificar os erros que você cometeu. Então, se você, no atual momento, não tem nenhuma reserva, não tem saldo nenhum na sua conta bancária, é porque você está vivendo uma vida mais cara do que você pode manter, né? Então, assim, a gente tem que tentar entender algumas coisas que acontecem na nossa vida e reconhecer. Não há problema nenhum, gente, a gente reconhecer o nosso erro, né? Eu consumo, eu não espero nem a fatura do cartão virar, nem analiso se eu preciso mesmo daquele produto, eu vou lá e compro. Então, quando eu começo a dar uma atenção maior para a minha organização financeira, para a minha saúde financeira, eu começo a identificar quais são os comportamentos, as ações que eu faço que acabam prejudicando o meu orçamento. Então, você tem que estar bem esperto nisso. Por quê? Porque esse cenário de incerteza,
a gente, com a incerteza, a gente não sabe quanto tempo a gente vai voltar a ter economia de volta, né? Pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, a gente não sabe. E a gente já veio, né? A gente já estava tentando se recuperar. Então, assim, a gente já estava tentando levantar e... Então, é uma coisa que se você não dá atenção às suas finanças, você facilmente vive uma vida endividada. E aí a gente vai para o próximo passo, que é o 5º passo, que é, nesse cenário de certeza, evite fazer dívidas, né? Eu estava precisando trocar os pneus do carro. Se for extremamente necessário, troque. Se você não conseguir, se você vai levar uma multa do Detran por causa disso, troque. Mas se puder esperar, espere, porque o cenário é de muita incerteza. Então, tudo que você vai fazer que vai gerar uma dívida e que você não tem o dinheiro já guardado para pagar, é melhor você esperar e evitar fazer uma dívida, né? Não adianta a gente contar. Eu sei que nós brasileiros, nós somos muito... eu não esqueci o nome da palavra, mas assim, a gente é muito confiante, né, na gente, que as coisas vão melhorar e tudo. Só que se não melhorar, as contas vão chegar. Melhorando ou não, as contas vão chegar. Então é melhor você agir racionalmente. Esse é o grande ponto nas finanças. É você decidir de forma racional. E é por isso que o medo, a angústia, até aquela euforia de felicidade, de uma recuperação, também a gente acaba tomando decisões irracionais. E aí, quando você evita uma nova dívida, né, você deve se atentar para que você entre em conexão com a sua vida. E aí, toda crise, gente, ela nos dá uma oportunidade da gente reconhecer como é que a gente estava levando a nossa vida, né? Então, se você entrou nessa crise agora e você identificou que você não tem reserva nenhuma de emergência, que você não tem dinheiro nenhum, é porque você não estava cuidando das finanças. Então, a oportunidade nessa crise agora é você ver se você realmente está vivendo de acordo com o seu padrão de vida. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas vive acima do padrão de vida. Você compra um carro muito caro, compra uma casa, assim, ou aluga num lugar que o valor é muito alto do aluguel, e tudo que você ganha tá custeando esse padrão de vida que você adquiriu. E isso faz com que você não consiga economizar, não consiga poupar, não consiga sobrar dinheiro, porque você trabalha e empata, tá no 0 a 0. Então, é ideal agora, que é o último passo, é você reavaliar o seu padrão de vida, né? Se ele está realmente de acordo com os seus ganhos, né? Se você não está vivendo, porque o ideal é sempre assim, você viver um degrau abaixo do seu padrão de vida. Então, o seu salário está aqui, o seu padrão de vida está aqui. Porque aí você tem uma folga para criar a reserva de emergência. Então, quando você está aqui, assim, você não consegue poupar nada. Tem gente que já está até aqui, ganha aqui e está vivendo aqui. Aí já está pior. Mas esse aqui também está ruim, porque aparece um imprevisto desse e ele facilmente passa para cima da dívida e o ganho dele está aqui. Então, é importante você avaliar nesse momento que a gente entrou nesse cenário, se você não tem uma reserva, se você não tem um saldo, não tem dinheiro para se proteger, é porque você está vivendo um padrão de vida acima. Aí você pode se perguntar, Rose, eu já tô com tudo justo ali, no limite, na organização, não é assim do jeito que é, eu não vivo essa luxúria, como parece, tudo. Então, eu sei, né, que aqui no Brasil a renda é muito abaixo dos gastos do supermercado, do aluguel, eu sei. Mas mesmo assim você vai ter que fazer um ajuste, porque a gente não tem como mudar, né? Então, o primeiro passo é você encontrar o que dá para resolver. O segundo passo é você criar uma renda extra para aumentar os seus ganhos, né? E começar a se desfazer, né, de coisas que você não usa. Então, vamos supor, se você tem um equipamento na sua cozinha
que você não usou nos últimos 3 meses, sabe aquela batedeira, aquele liquidificador que você não usou? Então é porque você não precisa daquilo, né? Você não, como é que eu posso falar? Ele não tem utilidade como você pensa, porque tá lá há 3 meses, e isso também vale para roupa, para qualquer coisa que tá dentro da sua casa, que você não usa, você não tem a necessidade desse produto, entendeu? Então você pode se desfazer dele, vender, né? E começar a ter uma vida mais minimalista, mais simples, mas com mais experiência. Isso é importante. Quando você revê o seu padrão de vida, né? Você consegue viajar mais, passear mais, fazer mais coisas do que você tá com o padrão de vida injetado, que tudo que você ganha é para você comprar, né? Pagar o seu gasto. E aí eu vou para o último ponto, né? Gente, é muito importante para qualquer cenário da economia você ter a sua reserva de emergência, né? É muito importante você começar a investigar e analisar. E a reserva de emergência, vou falar para 2 tipos de pessoa. Aqui tem. Não é para você usar para qualquer situação. Sabe? Ah, eu tô precisando de uma blusa. Ah, eu vou no aniversário de fulano, eu vou pegar esse dinheiro. Não. A reserva de emergência é para esse cenário aqui. Um imprevisto. Alguém ficou doente, o carro quebrou, eu levei uma multa. São coisas que acontecem sem o nosso controle. Igual esse cenário aqui que a gente está vivendo, né? Então agora, se você tem a reserva de emergência e não tem dinheiro para pagar as contas, é a hora de você ter acesso, né? De você pegar a reserva de emergência. Se você não tem, você precisa começar a construir a sua reserva de emergência, que é poupar o quanto você ganha, tá? Aí, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que identificar o grau, qual é o grau de, como é que eu posso falar? O grau de estabilidade do seu trabalho. Então, se você é um funcionário público ou alguém que trabalha numa multinacional, uma empresa do cenário que é muito forte, não vai sofrer nessa crise, você faz ali de 3 a 6 meses. Se você é uma pessoa que não sabe, a qualquer momento pode ter uma demissão, aí você faz uma reserva de 6 meses. Agora, se você é um empreendedor, né, que é uma empreendedora, que é o nosso cenário aqui, né, que eu tô falando com várias empreendedoras, você tem que ter reserva de 1 ano, porque, a gente vai ficar todo esse tempo sem trabalhar. O meu trabalho já era online, gente, já era, desde quando eu vim da Alemanha, porque como eu comecei a trabalhar lá, eu vim pra cá, então eu atendi as pessoas no online, né? Mas as minhas palestras, meus treinamentos, que eram presenciais, eles foram cancelados. Então, né, eu entendo que tem uma redução. Então, você vê que se você não tiver uma reserva de emergência, como é que você paga todas as contas? E aí eu vou ensinar pra você. Como você identificou no 3º passo o seu grau, né, o seu gasto? Então vamos supor que o seu orçamento é R$1.000. Gente, é só para fazer a conta mais fácil. Então, se você tem um gasto de R$1.000, a sua reserva de emergência, se você tem uma boa estabilidade de 3 meses, vai ser R$3.000. Se você tem uma média estabilidade e vai ser 6 meses, aí vai ser R$6.000. E se você é empreendedor, vai ser 1 ano. Então, vai ser R$12.000. Então, você pega o gasto, seu custo mensal, e multiplica pelo número de meses que você precisa de proteção. Então, o empreendedor precisa de 1 ano. Então, vai ser R$1.000 vezes 12. Se o seu orçamento é maior, você vai pegar esse seu orçamento, seu gasto total, e multiplica pelo número de meses. Mas aí você vai pensar, mas Rose, R$12.000 é muito dinheiro, como é que eu vou levantar isso? Gente, sabe, de grão em grão, a galinha enche o papo. Eu sei que você não vai conseguir R$12.000 de uma hora para outra. Mas se você começar com 50, com 10, com 100, uma hora você tem esses R$12.000. Então, o grande problema das pessoas é por elas acreditarem que é um valor muito alto, eu não tenho capacidade de economizar tudo isso, então eu nem vou começar. Gente, comece. Porque a crise, ela é cíclica, né? A gente fala que ela gira assim, ó. Então, em 2008 nós tivemos uma. Aí a gente girou aqui e a gente voltou de novo, né? Para uma nova crise. Então, a cada 10 anos vai ter uma crise,
né? Isso é normal. É isso que faz a recessão, que mexe na economia. Então, a gente tem que estar preparados para esses períodos de incerteza. Então, eu não consigo ver se vocês estão me perguntando alguma coisa, nada, né? Tipo assim, eu tô falando sozinha aqui. Mas é isso que eu tenho para falar para vocês. E a última dica: invista em conhecimento. Não tem ninguém mais interessado na vida em cuidar do seu dinheiro do que você. Entendeu? Eu sou planejadora financeira, mas os meus clientes têm que ser mais interessados em cuidar do dinheiro do que eu. Não, eles não podem passar a responsabilidade para mim. Então você tem que cuidar do seu dinheiro, você tem que administrar, não delegue a ninguém. Por mais que você tenha um planejador financeiro, como os meus clientes, mas é eles que anotam tudo, eles só passam a informação para mim e eu vou analisar junto com eles qual é a decisão que nós vamos tomar. Né? E qual estratégia nós vamos fazer para se proteger ou para investir, coisa assim. Mas é sempre eles que sabem tudo o que está acontecendo na vida deles. Então, não delegue a sua organização financeira a uma outra pessoa, certo? Assuma esse comando, porque no momento desse você fica totalmente desprevenido e muita gente está preocupado porque está com medo do desconhecido, né? Então, o conhecimento, a informação, ela nos dá uma segurança de eu entender o que é realmente a minha vida, né? Então, invista em educação e o que é o post de hoje. Informação sem prática não gera resultado. Então, não adianta você assistir vários vídeos na internet, no YouTube, de educação financeira, de organização de investimento. Se você não coloca em prática, não vai gerar em nada. Você vai continuar com a mesma vida financeira igual. Você só vai ter uma informação. Mas se você não colocar em prática, não vai funcionar nada. Então, pratique. Entre em campo, que eu tenho certeza que você vai passar por essa crise de uma maneira melhor e você vai se preparar para os próximos cenários e qualquer imprevisto que apareça, tá certo? Eu não estou vendo a pergunta, eu vou encerrar essa live, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aí, né, ou que vão ver esse vídeo depois, e agradecer o convite da Sabrina, que é uma querida, e eu desejo a todos vocês muito sucesso. Qualquer dúvida pode me perguntar, né? O meu Instagram é Rosiele Pegado. É só você fazer Rose, eu vi sua live ou eu não consegui acompanhar, mas eu tô com essa pergunta, essa dúvida aqui, é só me perguntar que eu vou responder para vocês. E eu vou compartilhar, né? Vou passar para a Sabrina uma planilha para vocês fazerem organização financeira e um questionário ali para vocês saberem em que situação financeira vocês estão, tá bom? Eu vou encerrar por aqui e eu vejo vocês em um próximo momento. Espero que seja no momento melhor, tá bom? Beijo para todos vocês. Tchau, tchau.